Bom dia! Que bom que você está aí. Louvado seja Deus. Nessa manhã estamos aqui. Agradecemos aos irmãos pelas orações enquanto estivemos no momento de férias. Que Deus abençoe a nossa vida e a nossa igreja dia após dia. Nós vamos meditar hoje num texto que fala sobre as funções da liderança da igreja. Eu queria que os irmãos então abrissem a Bíblia em Atos capítulo 6, versículos 3 e 4. Hoje nós temos a nossa Assembleia Extraordinária e vamos meditar sobre esse texto tão importante que nos dá as diretrizes de como a igreja deve trabalhar e servir ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, nós vamos ler esse versículo, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem comigo. Depois nós leremos juntos novamente. Diz assim o texto: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos por essa manhã, por este domingo, porque o Senhor nos guardou até aqui, nos deu paz, nos deu alegria, nos deu, Senhor, a graça de levantarmos e virmos à tua casa, e o Senhor está presente aqui, e o Senhor é que fala aos nossos corações. A tua palavra foi lida, e pedimos então que o teu Espírito Santo nos ilumine, abençoe teu servo para trazer a exposição, e que nós saiamos com alegria, tenhamos a consciência de participarmos da Assembleia, com todo o louvor e adoração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Meus irmãos, para quem gosta de esporte, quando um time de futebol está ali no final da sua tentativa de ganhar o jogo e o goleiro vai para a área, a gente pensa, alguma coisa está errada, né? Porque o goleiro sai lá do gol para ir para a área para cabecear. Ele está fora do lugar, alguma coisa vai dar errado, né? Na grande maioria das vezes não dá certo. Às vezes um goleiro faz um gol assim, não é? Mas normalmente não dá certo, ele está fora do seu lugar. A gente percebe que no esporte coletivo, cada um tem ali a sua função, não é? E ele deve exercer bem a sua função para que todo o time funcione bem. E nós podemos também ver que na obra do Senhor, Cristo estabeleceu as principais funções da liderança. Quando nós vemos o livro de Atos, quando nós lemos Atos, nós percebemos Lucas com esse objetivo de narrar a continuidade da obra de Cristo através do Espírito Santo na igreja. A igreja, então, faz parte dessa grande missão e levando o evangelho em todos os lugares. Naquele momento, o evangelho estava ali, em Jerusalém ainda, mas ele sairia dali, iria em todos os lugares da terra, como chegou até o Lindéia. E nós vemos que então a igreja crescia naquele momento, como tem crescido também nos nossos dias, e precisava de uma organização, precisava de um trabalho em algumas frentes. E nós percebemos que esse texto aqui está no momento onde houve uma murmuração de que as viúvas ali dos helenistas não estavam recebendo a distribuição dos alimentos. Era um problema sério, pessoas necessitadas, precisando então dessa assistência. E os apóstolos reconheceram essa necessidade social, ela era legítima e precisava ser atendida. Ao mesmo tempo, eles não poderiam deixar das suas funções principais, a sua função principal. E por isso, orientaram então a igreja a escolher ali homens qualificados para cuidar desse serviço. E esses homens teriam algumas características: boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Então, os apóstolos poderiam, se tivessem homens assim, os apóstolos poderiam se dedicar ali ao seu trabalho da oração e ministério da palavra. Então, nós percebemos aqui algumas funções importantes da igreja, e eu chamei de funções essenciais da liderança da igreja. O texto nos mostra essas funções. E quais são elas? Como nós podemos tirar isso do texto? A primeira é a ministração da palavra. Leia comigo de novo o texto. Diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração
e é o ministério da palavra. Então vemos aqui ao ministério da palavra, uma função importante ali para os apóstolos, para os presbíteros, o ministério da palavra. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática, não é assim que nós aprendemos? Ela define como o cristão deve agir, o que deve fazer, como caminhar na sua vida, não só na igreja, mas também em todos os lugares. Traz as recomendações, os mandamentos do Senhor, traz sabedoria para tudo que a gente faz, os princípios de tudo. O pastor Marcelo está pregando aqui Eclesiastes, quantas coisas importantes temos ali, a sabedoria que a palavra do Senhor Deus nos traz diante do mundo caído. A palavra do Senhor é preciosa e ela precisa então ser ministrada, ela precisa ser colocada com fidelidade. E era uma função importante ali dos apóstolos, depois dos presbíteros, de trazer a palavra do Senhor, em especial o presbítero docente. E eles queriam se dedicar a esse ministério, levando o evangelho, pregando a mensagem do Senhor, pois é a mensagem do Senhor que vai levar ali a verdade para os corações, para as almas que serão salvas, que serão ali transformadas pelo Espírito Santo. Muitos se converteriam através da pregação do evangelho em todos os lugares. E assim também eles cumpriam a vontade do Senhor, a ordenança de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu gosto de trazer de vez em quando essa ilustração, não sei se foi o pastor Marcelo que me falou sobre ela, mas tinha um pastor que estava lá lendo um livro, né? Estava sentado lendo um livro. E aí o irmão passou perto de onde o pastor estava, falou: ô pastor, está descansando? Aí o pastor: não, estou trabalhando. Estou lendo ali um texto para trazer a mensagem para os irmãos. Né? Outro dia passou lá e o pastor estava ali mexendo nas plantas. Né? Tinha uma enxada do lado, estava mexendo nas plantas. Aí o irmão falou: ô pastor, está trabalhando? Não, agora eu estou descansando. Né? Então, veja que o presbítero especial docente, ele precisa dedicar a palavra do Senhor, estudar, trazer ali as meditações, a exposição importantes para a nossa edificação, para o crescimento da igreja. E os apóstolos estavam dedicados a isso, queriam se dedicar a esse momento. E a palavra do Senhor, então, iria para todos os lugares. O ministro deve aprofundar no conhecimento para alimentar o povo de Deus. Calvino diz que os apóstolos declararam que nada deve ser preferido ao ministério da palavra e à oração. A principal tarefa do pastor é alimentar o povo com a palavra de Deus. E Martin Lloyd Jones diz: a tarefa primária da igreja e do ministro é a pregação da palavra de Deus. Paulo diz, 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, uma das funções, a ministração da palavra. Uma segunda função que nós percebemos também nesse texto, ela está nesse versículo 4, podemos ler de novo o versículo 4, vamos ler juntos? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, falamos da palavra e qual é o outro termo aqui? A oração. A oração. Então, nós percebemos que devemos levar a palavra, sim, mas orar também. Porque quem age na vida do pecador, quem age? Quem age no coração? Quem agiu no seu coração? É o Espírito Santo. A palavra do Senhor é pregada, e o Espírito Santo age no coração. Se é Ele que age, se o resultado vem do Espírito Santo, devemos clamar ao Senhor. Devemos orar, pedir ao Senhor para que Ele transforme as vidas. Pedir ao Senhor para que a nossa palavra levada, ministrada, chegue em corações realmente prontos para recebê-la. E que esses corações recebam com alegria e sejam transformados. Para que a palavra do Senhor ilumine a nossa própria mente, para entender as dificuldades dessa vida diante do Evangelho. Nós estávamos na sexta-feira no grupo de crescimento e um dos irmãos falou: puxa, por que acontece tantas coisas no mundo? Estávamos falando da situação de Juiz de Fora. Falou: por que acontece tantas coisas assim? Como nós entendemos isso? Através da palavra de Deus. E nós percebemos que nós estamos no mundo caído por causa do pecado.
Sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir entender isso. Nós vamos colocar sempre uma interrogação no nosso coração e uma dúvida. E se essa dúvida permanecer e ela não for limpada, tirada, é possível que a gente desvie do caminho do Senhor? E talvez nós cheguemos a alguns que preferem dizer, como eu ouvi de um famoso comentador, que ele disse assim, comentarista, que ele disse assim: eu não gosto de Deus não, mas eu tenho um agrado por Satanás. Talvez ele tenha dito isso por causa das decepções da vida. E tenha questionado onde está Deus. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos o plano do Senhor. Entendemos que este mundo é um mundo caído, mas também entendemos que a graça do Senhor Jesus está sobre nós. E que Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E aqueles que estão em Jesus têm vida em abundância. E mesmo passando as lutas deste mundo, entendem que no final teremos uma vitória eterna, completa, maravilhosa, para aqueles que estão em Cristo. Só tem um caminho, Jesus é o caminho. Devemos orar então ao Espírito Santo para que Ele toque nas pessoas. E para que Ele nos ilumine, para que nós entendamos a palavra do Senhor. Para que nos guie nessa palavra. A oração é importante. Alguns dizem, não, mas se Deus já sabe de tudo, por que vamos orar? Se Deus já definiu tudo, por que vamos orar? Porque é através da oração que o Senhor vai agir. Ele estabeleceu um meio em que nós, o povo de Deus, participamos dessa obra do Senhor. Quando oramos, quando a igreja ora, o Senhor ouve e atende. E a vontade do Senhor é feita através da nossa vida, dos nossos joelhos que colocamos aqui, do nosso clamor, quando fechamos o nosso quarto e pedimos ao Senhor, e Ele nos atende. E alguém poderia dizer, tá, mas então a oração é uma função de todos, não só da liderança. Sim, todos devem orar. Contudo, a liderança, puxa, vai na frente, dá o exemplo. A Bíblia diz, orai sem cessar, mas também mostra Moisés se levantando e intercedendo pelo povo. Também mostra Samuel dizendo o seguinte, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 23. Devemos orar então, a liderança, ela ora, ela clama, ela se coloca diante do Senhor. João Calvino diz que os pastores presbíteros devem ser os principais em oração, para que guiem o povo pelo exemplo. Nós vamos fazer 50 dias de oração nesse ano. Desafio que o pastor Marcelo levantou, vamos orar. São 50 anos, vamos orar então 50 dias. Tá, pastor, mas quando nós vamos fazer isso? 4 da manhã. Não, pastor, 6 da manhã, tá bom? Pode ser 6, pastor, por favor, só um pouquinho. Não, tá bom, pode ser 6. Não é? Tentando achar um horário que, quem sabe, todos possam participar. Não é? A não ser pelo sono. Mas quem sabe vale a pena acordar um pouco mais cedo, clamar ao Senhor, para que Ele haja em nossas vidas, para que a igreja do Senhor cresça, para que nós sejamos instrumentos do Senhor nessa terra. A oração é importante, função da liderança. A liderança puxa toda a igreja em oração. Hebreus 13, 17 diz assim, eles velam por vossa alma, os líderes, orando pelo povo de Deus. E quando nós vemos Romanos 8, 34, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Moisés intercedeu, Samuel intercedeu, mas Jesus intercedeu pela sua vida. Que bênção. A oração, função essencial. Terceira função que nós percebemos, e agora voltemos ao versículo de número 3. Leia comigo mais uma vez. Ele diz assim, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quando diz deste serviço, então, como eu falei, o contexto, e está aí no texto, está aí em Atos, nós entendemos que era o serviço necessário para a obra do Senhor. Nós tínhamos ali um serviço de necessidade, de caridade. Algumas famílias estavam reclamando, porque não tinha ali o alimento. Eram pessoas carentes, que realmente precisavam do auxílio
de alguns dos irmãos. Eram viúvas que precisavam de auxílio, não tinha ninguém, não tinham trabalho, não tinham o que fazer, alguém precisava ajudar. E a igreja reconheceu, os apóstolos reconheceram essa necessidade. A igreja tem um papel, então, de ajudar aqueles que são necessitados no seu interior. Gálatas 6 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então percebe-se a necessidade de ordem, que as coisas caminhem bem, a necessidade de misericórdia e de ajuda. E nós percebemos então aqui, que especialmente foi nesse momento, nesse contexto, que foram ali eleitos os diáconos, homens cheios de sabedoria do Espírito Santo, para fazer este trabalho. E na tradição da igreja, então, nós percebemos, agora caminhando um pouquinho para a nossa Constituição, trazendo isso para o nosso dia a dia, na nossa vida, nós percebemos que a igreja presbiteriana tem nos seus artigos a classificação destes oficiais, que são os presbíteros e os diáconos. Artigo 25 diz assim: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que classificam entre ministros, presbíteros e diáconos. Artigo 50 diz assim: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo, a disciplina, zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito for designado. E no artigo 51 especial, fala sobre o que compete ao presbítero: levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de administrações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. D, orar com os crentes e por eles. E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. F, distribuir os elementos da Santa Ceia. G, tomar parte da ordenação de ministros e oficiais. H, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Conselho. São funções que a igreja presbiteriana tem no seu artigo 51, para que os presbíteros trabalhem na liderança, para que a palavra do Senhor seja levada e para que a igreja trabalhe em oração. E nós temos no artigo 53 a função do diácono. O diácono é o oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho, para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente a, letra A, arrecadação de ofertas para fins piedosos. Letra B, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Letra C, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. E letra D, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. São serviços necessários de misericórdia, de ajuda e de cuidado para que a obra do Senhor caminhe. A Constituição da IPB, então, reconhece essas áreas fundamentais: doutrina, governo e beneficência. São áreas exercidas por oficiais que Deus estabeleceu. Ministros, presbíteros, diáconos ministros, presbíteros cuidam da doutrina e governo, os diáconos cuidam da beneficência. Podemos, então, caminhar para a conclusão. Eu trago aqui um comentário de Herman Bavinck, que diz assim: Cristo governa a sua igreja por meio de oficiais, que ele mesmo institui. Então, isso mostra que o presbiterato e o diácono não são invenções humanas. São instituídas pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor. E a igreja, então, se organiza dessa forma, entendendo que esses trabalhos são necessários para que a obra do Senhor caminhe. E qual que é o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Vá no versículo 7, leia no versículo 7 comigo. Diz assim, Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra crescia, o número de discípulos aumentava e a igreja era fortalecida. É o resultado dos irmãos trabalhando com fidelidade. Então, meus irmãos, como viveremos? Considerando esse texto, em primeiro lugar, viveremos, então, elegendo os homens chamados por Deus. Na nossa Assembleia, na IPB, os membros é que elegem os presbíteros e os diáconos, conforme as instruções bíblicas.
Atos 6, 3, voltando um pouquinho, diz assim: escolhei entre vós 7 homens. Escolhei entre vós 7 homens. E quando nós vamos lá em Atos 14, 23, nós vemos o seguinte texto: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. É a assembleia da igreja que faz esse trabalho e que escolhe, baseado na palavra de Deus, aqueles que devem servir como presbíteros e como diáconos. Pastor Marcelo já trouxe várias instruções, vários textos que falam das qualificações. Hoje nós lemos um aqui também de Timóteo, as qualificações de diáconos e presbíteros. E a igreja trabalha dessa forma, cumprindo a palavra do Senhor. Segundo lugar, como viveremos, queridos irmãos? Cumprindo o nosso chamado. Aqueles que foram ou são eleitos, presbíteros e diáconos, devem realizar com alegria aquilo para o que foi designado. O ensino e a doutrina da igreja devem ser exercidos com responsabilidade, com amor, com alegria, diante de Deus e diante da igreja. Os presbíteros devem trabalhar e exercer com fidelidade o seu chamado. Os diáconos devem servir com alegria, tendo todo o cuidado para que a casa do Senhor fique em ordem, agindo com misericórdia para atender os necessitados, principalmente os da família da fé. São atribuições fundamentais para que a igreja funcione bem, tenha ordem e seja abençoada pelo Senhor, mantendo o seu crescimento e a sua edificação dia após dia. Terceiro lugar, como viveremos, queridos irmãos? Viveremos em oração. Ministros do Evangelho, presbíteros, diáconos e toda a igreja deve se dobrar diante do Senhor continuamente. Devemos clamar a Ele. Devemos pedir a Ele, porque o nosso trabalho sem a ação do Senhor é em vão. Podemos suar, trabalhar, correr, mas se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Precisamos do Senhor. Oremos para que Deus faça prosperar a sua obra através das nossas vidas. Portanto, façamos com alegria aquilo que o Senhor nos trouxe. Se somos eleitos, sirvamos ao Senhor em cada uma das nossas atribuições. E como membros da igreja, oremos, apoiemos a nossa liderança para que a igreja do Senhor cresça dia após dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche